Olá, o Ordem do Dia de hoje discute o peso dos impostos na formação dos preços no Brasil. Redução do diesel na greve dos caminhoneiros mexeu com o sistema tributário e exigiu cortes e reonerações. Pagar impostos e taxas não é problema quando o contribuinte recebe de volta serviços públicos de qualidade. Previsto em lei, o imposto sobre grandes fortunas ainda precisa de regulamentação. E a entrevista da semana é com Walter Carlos Cardoso Henrique, presidente da Comissão Especial de Direito Penal Tributário da OAB São Paulo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a OAB São Paulo. A paralisação dos caminhoneiros, que causou transtornos em todo o país, trouxe à tona a questão tributária na formação de preços. O brasileiro sabe que os impostos pesam nas contas e se perdem na quantidade de siglas que indicam as contribuições obrigatórias. A greve acabou, mas as dúvidas sobre a nossa carga tributária persistem. Uma greve que parou o país. O desabastecimento provocado por mais de 10 dias de paralisação dos caminhoneiros no mês passado deixou carros, ônibus e até aviões sem combustível. Acabou o combustível na porta de casa. Mercados ficaram sem produtos, hospitais e escolas sem atendimento. Empresas tiveram que flexibilizar o horário de trabalho e acumularam prejuízos. Eu estou avisando a empresa que não vai ter como chegar. Vou perder o dia, né? Porque é uma pouca vergonha isso. A estimativa é que as perdas com a greve ultrapassem 75 bilhões de reais no país. Eu estou aí há uns 10 dias sem trabalhar, em torno aí de uns 6 mil reais, bruto. O pivô da paralisação foi o preço do diesel. O produto subiu quase 60% desde que a Petrobras adotou uma nova política de reajustes, seguindo a oscilação do valor do barril de petróleo. Por trás dessa questão, um problema antigo, bem conhecido dos brasileiros: a carga tributária. No caso do diesel, ela representa quase 1/3 do preço final. São 16% de ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços recolhido pelos estados, e 13% da CID e PIS/COFINS, cobrados pelo governo federal. A criação desse tipo de contribuição é de competência exclusiva da União, conforme o artigo 149 da Constituição. Eu acho que o problema principal, acho que da carga tributária brasileira, fora ela ser altíssima, é que ela não atinge a todos. Dentro do próprio PIS/COFINS, você tem diversas alíquotas diferenciadas por setor econômico, e isso causa uma distorção, no mínimo, no fator de preço da economia. Os lobbies dos setores tornam ele pior ainda, porque eles acabam criando situações específicas para um determinado setor, onde ele acaba conseguindo um benefício de uma alíquota reduzida ou algum benefício de qualquer tipo que distorce completamente, principalmente o conceito de justiça tributária. O presidente da OAB Paulista, Marcos da Costa, e o governador de São Paulo, Márcio França, tiveram um papel importante nas negociações em busca de um acordo para destravar as rodovias. Para encerrar a greve, o governo propôs zerar as contribuições incluídas no valor do diesel, entre outras medidas. Entre os sacrifícios, o governo pediu, e o Congresso aprovou, a reoneração da folha de pagamento de 28 setores, como transporte aéreo, manutenção e reparação de aeronaves. A medida deve gerar uma arrecadação extra de quase 6 bilhões. O governo também decidiu aumentar impostos de exportadores, da indústria química e de produtores de bebidas. Como parte do chamado esforço fiscal, o governo já tinha elevado no ano passado as alíquotas do PIS e COFINS. A intenção era arrecadar 10 bilhões de reais a mais. Agora, com a concessão aos caminhoneiros, o Planalto deve abrir mão de ao menos 3 bi. Toda renúncia, ele tem um espaço no orçamento que ele pode compensar. De qualquer forma, toda vez que você abre mão de uma receita, o governo tem, até pela legislação brasileira, tem que indicar de onde ele vai retirar, ou ele vai cortar gastos, ou vai aumentar a arrecadação. Uma medida proposta pela equipe econômica aos estados provocou polêmica. A ideia é mudar a base de cálculo do ICMS sobre o diesel, reduzindo o imposto e também a arrecadação estadual.
A cobrança do ICMS é um bom exemplo de um outro problema envolvendo a questão tributária no país. Cada estado estabelece suas próprias alíquotas. Isso leva o mesmo produto a ter custos diferentes conforme o lugar. Ao tentar simplificar, que seria um projeto eu acho que de quase todo mundo, seria unificar esses tributos que incidem de forma indireta, o IPI, o ICMS, o próprio ISS, o PIS e o COFINS, juntar isso num sistema, num tributo só, um imposto sobre valor adicionado, valor agregado, e que com certeza teria que ser um imposto federal para ter uniformidade, você acaba tendo uma discussão, inclusive, de perda de poder político dos estados, que hoje legislam e vão abrir mão dessa competência para a União. No caso do diesel, as alíquotas vão de 12% a 25%. E isso acontece com todo tipo de produto. Um desafio para o Gil, que vende seus cosméticos em todo o país. Para cada estado eu tenho um cálculo diferente, para cada estado eles imputam uma tributação e outros estados não, é diferente. Tem estados que eu tenho isenção de uns impostos, nos outros eu não tenho. Então é muito complicado. O brasileiro trabalha 150 dias por ano só para pagar impostos. Eles estão em todos os produtos, do pãozinho às passagens de ônibus. Os brasileiros pagaram este ano quase R$1 trilhão aos cofres públicos. A reforma tributária, talvez ela sirva como simplificação, ela sirva como facilitação dos negócios, uma facilitadora do ambiente, mas não como um objetivo de redução imediata da carga tributária, talvez no médio prazo. Mas para isso você teria que também pensar no lado do gasto. E o lado do gasto, ele acaba desconectado do lado de quem reclama da reforma tributária. Nós vamos ter que juntar os dois lados, né? Se a sociedade entende que está pagando uma carga tributária muito alta, ela tem que também entender que vai ter que reduzir o gasto. E vamos reduzir o gasto através e por onde? Quem é que vai ser atingido? E veja a seguir, a aplicação de dinheiro de impostos em serviço público é considerada baixa no Brasil. E a dificuldade no país para levar adiante a taxação de grandes fortunas. Voltamos já. Numa comparação com o desempenho internacional, o Brasil é considerado um dos piores na manutenção de serviços públicos bancados pelos impostos recolhidos. Quando os resultados em benefício da comunidade aparecem, a população não se importa de pagar tributos e nem de colaborar com taxas de preservação. Um paraíso no litoral brasileiro. A ilha, que leva o nome de um dos primeiros desbravadores do país, atraiu pouco mais de 94 mil turistas no ano passado. O número é 3% maior que o registrado em 2016. Para conhecer as belezas naturais de Noronha, o turista precisa pagar uma taxa de R$ 68,74 por pessoa, conforme o número de dias de permanência na ilha. O objetivo principal da cobrança é controlar e preservar o patrimônio ambiental e ecológico do lugar. O dinheiro também é usado para custear projetos de moradores, melhorar a infraestrutura e controlar o fluxo de visitantes. Essa taxa é quase um pedágio, né, para poder entrar ali. Você tem a polêmica que é o limite da liberdade de ir e vir. Mas se você pensar assim radicalmente, nenhuma rodovia poder cobrar pedágio, né? Então é um pouco mais complicado isso aí. Eu acho que a matéria é discutível, mas eu não vejo essa inconstitucionalidade ou ilegalidade. Outras ilhas e parques nacionais também cobram uma taxa dos turistas. Em Ilhabela, no litoral de São Paulo, uma tarifa é cobrada por veículo com base numa lei distrital. Carros pagam R$ 7,50, motos R$ 3,00, vans R$ 30,00 e ônibus R$ 57,00. Esse tipo de medida tem rendido polêmica. No caso de Morro de São Paulo, na Bahia, a taxa de preservação ambiental, implantada em março de 2013, foi suspensa 3 anos depois. Com base numa ação do Ministério Público Local, o Tribunal de Justiça do Estado considerou inconstitucional a cobrança de R$ 15,00 por pessoa. O MP entendeu que a medida limitava o direito de liberdade de tráfego. Teoricamente, essa manutenção, embora possa ser discutível, né? Até hoje a gente discute a taxa rodoviária única
discute o pedágio, mas o grande problema é que isso começa pequeno, aí começa a subir, porque o governo vê isso como fonte de renda, né? Começa aquela taxa que seria, por exemplo, para botar uma lixeira, para conservar uma estrada, e ele vê, não, essa taxa aí vai ajudar a gente a contratar mais gente, ou eu vou precisar colocar menos dinheiro no orçamento. Então você começa a ver aquilo como uma fonte de renda. A Rosângela sabe que os impostos estão incluídos no preço de tudo que compra, mas para ela o que importa mesmo é o destino do dinheiro. Pior que a gente não vê, né, para onde vai, né? A reclamação é comum e faz sentido. Pelo 6º ano seguido, o Brasil aparece em último num ranking de 30 países na comparação da carga tributária e o retorno à população. O estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação leva em conta a carga tributária em relação ao PIB e o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida da população. O Brasil, que arrecada 34% do PIB, ficou atrás dos vizinhos Uruguai e Argentina. A questão de gastar mal, às vezes a gente é levado a um maniqueísmo, tipo assim, é porque o governo não está sabendo, o governo não é inteligente, o governo é burro. Não é bem assim. Mas, na verdade, às vezes é uma camisa de força, né? Você tem que administrar e você está sujeito a grupos de pressão, não esquecendo que o governo também é um grupo de pressão. A primeira coisa que ele quer é ele sobreviver, ele também tem interesse. Então, é muito complicado num país onde você tem renda média, com carga tributária de primeiro mundo, né, e com serviços de quarto mundo. Então, essa situação não fecha. Por lei, os governos são obrigados a aplicar parte do que arrecadam em saúde e educação. As porcentagens variam entre União, estados e municípios. No caso do ensino, os índices vão de 18% da receita líquida para a União, pelo menos 25% para os estados e até 30% em municípios. Mas isso não reflete na qualidade. Segundo um relatório da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o investimento por aluno ainda é pequeno no Brasil. O país gasta pouco mais de $4.000 por estudante ao ano, menos da metade da média dos países da organização. Eu acho que as pessoas, a palavra é essa aí, tem que estudar, tem que procurar entender, porque é da consciência que você vai conseguir demandar e exigir alguma mudança. Do jeito que está, a gente vai ficar discutindo grupo de pressão para cá, grupo de pressão para lá, nós não vamos em nenhum lugar. Porque a sociedade, você não tem um grupo capaz de impor e uma mobilização para seguir um rumo. Nós estamos divididos. Oi, meu nome é Camila. Eu queria saber a diferença entre evasão fiscal e elisão fiscal. Elisão fiscal trata-se de um planejamento tributário, ou seja, dentro das próprias leis, você consegue, através de um estudo profundo, você deixar com que seus impostos, sua carga tributária diminuam sensivelmente para que você economize financeiramente. Essa é a elisão. E a evasão fiscal é um nome já até meio, vamos dizer, batido. Evasão é pessoa que está escondendo os seus rendimentos. Ou seja, na pessoa física não declara os rendimentos. Na jurídica, ela deixa de informar, por exemplo, nota fiscal, faturamento, alguma coisa do gênero. Aí você está com a evasão fiscal. Na entrevista da semana, o nosso convidado é o advogado Walter Carlos Cardoso Henrique, presidente da Comissão Especial de Direito Penal Tributário da OAB São Paulo. Doutor, a greve dos caminhoneiros provocou inúmeras consequências na sociedade. Cancelamento de voos, prateleiras vazias nos supermercados, feiras sem alimentos e postos de combustíveis fechados e até a saída do Pedro Parente da presidência da Petrobras. E também escancarou o peso da carga tributária sobre os combustíveis. Ou seja, o problema não é o posto de combustível e sim o imposto? O petróleo é uma commodity qualquer. Os Estados Unidos foram à guerra no Iraque por conta de petróleo. Nos anos 50, a Grã-Bretanha foi a guerra no Egito
por conta do canal do Suez, por conta do petróleo. O mar da China a China está construindo ilhas artificiais na região para ter soberania sobre águas internacionais em função de petróleo. Então, o petróleo não é uma commodity qualquer, mas no Brasil, como nós temos petróleo, o problema é o imposto, não o posto. Com isso eu quero dizer o seguinte, a tributação do nosso combustível, diesel, gasolina e mesmo o álcool é excessiva. Nós temos uma alíquota de ICMS no combustível de 25%, que é equivalente à de bolas de golfe ou bolas de tênis. E o ICMS é um tributo que ele é seletivo. A alíquota deveria ser maior para aquilo que é não essencial, ou seja, supérfluo, e menor para aquilo que é essencial. E no Brasil a gente tem uma coisa interessante, eles tributam pela facilidade com alíquota alta aquilo que é essencial, como combustível e energia elétrica, e o resto segue a alíquota padrão. Aproveitando que o senhor comentou sobre o ICMS, uma das propostas na reforma tributária é a unificação ou até a extinção desse imposto. Isso seria um caminho? É viável? A solução é uma mudança, é um novo norte para o país. E o que seria isso? Desonerar a atividade econômica, deixar que a riqueza circule, que as pessoas consumam e aí tributar a pessoa física depois que oferir a riqueza. Porque hoje no Brasil nós temos uma carga tributária absurda, obrigações acessórias, que são as informações que o contribuinte presta ao fisco de maneira exagerada, e com travas, com protesto de que se o contribuinte não paga em dia, ele vai ser protestado, ele tem uma execução fiscal, ele tem penhora administrativa, que é uma coisa nova que está acontecendo. Então hoje o Estado, por conta do tributo, intervém demais na economia. A ideia não seria só desonerar a atividade econômica como um todo, mas deixá-la mais suave. A proposta que surge hoje de extinguir ICMS, unificar com IPI, PIS, COFINS, IOF, salário de educação e etc., é apenas trocar letrinhas, porque o modelo atual está esgotado. Por que a reforma tributária não sai do papel, sendo que ela é discutida há tanto tempo? Essa pergunta eu me faço, porque todo mundo sabe que o sistema tributário no país é regressivo. Todo mundo sabe que a pessoa mais pobre, mais humilde, com menos condições, paga mais imposto que a pessoa mais rica, mais privilegiada. Aqui no Brasil a distorção é muito grande. Então, por conta disso tudo, você não consegue, os interesses são muito grandes e você não consegue fazer com que essa reforma tributária venha acontecer. E aí nós temos políticos que não têm conhecimento do assunto, uma classe empresarial que não tolera falar em tributar dividendos, mesmo que fosse de maneira simbólica. E nós temos uma população que não consegue se organizar porque não tem acesso à informação. Então tudo isso leva a uma reforma tributária que nunca vem acontecer. Afinal, doutor, o sistema tributário brasileiro é injusto e perverso? Injusto e perverso. Para falar o básico, né? Porque quando você vê, e tem uma crueldade muito grande. Porque quando a pessoa que tem uma empresa, o empreendedor está sujeito a ficar rico, não a deixar de pagar tributo. E quando você vê o assalariado, que paga o mesmo tipo de tributo absurdo que o rico no consumo e ainda tem a tributação quando recebe o seu salário, você cria uma crueldade, você cria uma dificuldade até para que ele progrida na vida. E isso não faz sentido. Oi, meu nome é Camila. Eu gostaria de saber, se eu ganhei um produto no exterior, eu preciso pagar imposto de importação? Não. No sorteio, não. O imposto de um sorteio, seja no que for, imóvel, móvel, dinheiro em espécie, seja o produto que for, ele é retido na fonte. Ou seja, você vai entrar com ele no país livre do imposto, porque o imposto já foi retido para quem sorteou o bem. Então, o que você tem que fazer é declarar no teu imposto de renda aqui no Brasil, para que você fique com o bem legal, seja dinheiro, móvel ou imóvel, para que ele no próximo ano do teu imposto de renda você já tenha ele legalizado aqui dentro do país. Uma lei que se transformou em um grande desafio no Brasil, taxar as grandes fortunas. Fique por dentro. É um assunto que vira e mexe ganha destaque nos debates e não foi diferente desta vez. Em meio à greve dos caminhoneiros e à discussão sobre a redução de impostos, a taxação de grandes fortunas voltou a aparecer nas discussões no Congresso. Fazer com que a gente tenha as maiores rendas e os maiores patrimônios pagando essa conta é fundamental, porque aí você vai ter mais recursos para investir na saúde, na educação, nas aposentadorias. É um discurso fácil, mas pode não resolver. Primeiro, o que vai entrar vai ser pouco. Segundo,
Os países da Europa que assim o fizeram, a maioria recuou. Por quê? Porque as grandes fortunas, os grandes grupos industriais estavam saindo desses países, estão descapitalizando, desindustrializando esses países. Apesar de estar previsto na Constituição, este imposto jamais foi regulamentado no Brasil. O último projeto de lei sobre o tema foi apresentado no ano passado no Senado Federal. O texto prevê uma taxação dos brasileiros que tiveram um patrimônio líquido 8.000 vezes maior do que o limite mensal da isenção do imposto de renda. Com base no IR de 2017, o imposto seria cobrado em fortunas a partir de R$15.200.000. A partir daí, segundo o texto, haveria 3 faixas de tributação e 3 alíquotas diferentes. Alguns países da Europa adotam taxações do gênero. Na Suíça, por exemplo, o imposto é cobrado localmente e representa 11% de tudo que o país arrecada. Na França, o imposto varia de 0,5% a 1,5% do patrimônio líquido acima de €1.200.000. O tributo representa 2% da arrecadação federal francesa. Na América Latina, a Colômbia introduziu o imposto em 2012. Pessoas e empresas com patrimônio acima do equivalente a R$1.200.000 pagam imposto entre 0,3% e 1,5%. Isso representa 4% das receitas do governo colombiano. E veja em instantes, peça teatral discute a situação de quem tenta ganhar a vida nos semáforos das grandes cidades. Voltamos já já. Voltamos com o Ordem do Dia, que hoje trata da carga tributária na formação de preços no Brasil. O comentário agora é do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. O Brasil precisa ajustar o passo para iniciar uma rota que o leve a um futuro próspero. Para isso, precisamos trazer ao debate com a sociedade as reformas que o país demanda. Uma delas é a reforma tributária, que certamente não será possível sem vontade política e ajuste em outras áreas, como a organização mais eficiente e transparente dos gastos públicos. Hoje, o Brasil tem uma carga tributária que ultrapassa 33% do produto interno bruto. Além de elevada, a tributação é injustamente distribuída, com o cidadão brasileiro mais pobre pagando proporcionalmente à sua renda mais impostos do que os mais ricos. Essa injustiça é um dos fatores que asfixiam o crescimento econômico de boa parte das famílias brasileiras, que carregam um sentimento de indignação ao constatarem diariamente a baixa qualidade dos serviços públicos essenciais dos quais dependem. Durante a participação da OAB de São Paulo no diálogo entre caminhoneiros autônomos e o governo do estado de São Paulo, devido à paralisação que mexeu com o país, testemunhei as críticas sobre os impostos e taxas cobrados em excesso. São profissionais que, depois de passarem longos períodos nas estradas distantes das suas casas, não conseguem receita para sustentar as suas famílias. Parte disso é consequência da cobrança desmedida de impostos sobre combustíveis e outros insumos dos quais dependem para trabalhar. Essa formatação justa do nosso poder tributário atinge a todos os vários setores da economia. Devemos exigir, nos debates que se iniciarão agora, por conta do processo eleitoral, que os candidatos a cargos no Executivo e Legislativo apresentem as suas propostas em relação a esse e a outros temas relevantes para a vida nacional, firmando compromissos que, se eleitos, poderão ser cobrados no exercício de seus mandatos. Conseguir dinheiro nos semáforos pedindo esmolas. A cena comum em cidades como São Paulo está na peça teatral Epidemia Prata, que vamos mostrar agora no nosso quadro de arte, cultura e entretenimento. Quando você olha e teme a minha última forma, eu sou a estátua do craqueiro que vai roubar teu celular. Elas são artistas de rua geradas pela desigualdade social. As crianças que se pintam com tinta prateada para pedir dinheiro nos semáforos e metrôs são as protagonistas da peça encenada pela companhia Munguzá de Teatro. A
A encenação acontece num palco simbolicamente coberto por milhares de moedas de 5 centavos. Naquele espaço que remete aos trocados que as crianças recebem, os personagens discutem os efeitos da pobreza sobre o ser humano. Bombas, bala de borracha, não matam minha fome se é isso que você acha. Epidemia Prata faz parte de um projeto do Sesc 24 de Maio que apresenta o trabalho de companhias teatrais do centro de São Paulo. O espetáculo Epidemia Prata é praticamente o resultado de um grupo que permaneceu e permanece na região central pelo período de 2 anos, nos últimos 2 anos em que a gente esteve coberto por todas as manifestações políticas e situações políticas de agravo ou desagravo na região central, equivocadas ou não equivocadas, participando de perto e visualizando tudo isso de forma muito próxima. Daí, mano, você fica pensando, será que deixa o cara nessa situação? E num país com um sistema econômico tão injusto, a peça ajuda a refletir sobre as nossas desigualdades. A reflexão que o espetáculo se propõe e que nós artistas nos propusemos a fazer, do tipo, não há saída com esse sistema. Simples, o sistema se demonstrou falho por N razões. E que não adianta, e acho que isso é um ponto importante do espetáculo, que não adianta atitudes voluntárias individuais de pequenos grupos ou de indivíduos, única e exclusivamente só, tentando abarcar problemas sociais, resolver problemas sociais, porque o nosso problema é muito maior. A peça segue em cartaz até o dia 17 de junho no Sesc 24 de Maio. Os ingressos custam a partir de R$12. Aquele dia que eu tomei banho na casa de vocês, a minha autoestima subiu. Estamos encerrando mais essa edição do Ordem do Dia. Voltamos na semana que vem, sempre com um tema diferente. Ordem do Dia, programa da parceria entre a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau, boa semana.